Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui hoje no Jurídico Regional da Caixa em Curitiba. Estamos dando seguimento a um ciclo de palestras promovido pela Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, em parceria com os principais jurídicos regionais da Caixa no país. Vou fazer apenas um pequeno briefing antes da gente começar a palestra. Prestes a completar 23 anos de existência, a nossa Advocef vive hoje uma nova fase, alicerçada na sua história de lutas em favor dos advogados e nas incontáveis conquistas que a tornaram uma organização forte e notória. A nossa associação vem assumindo uma feição mais moderna e participativa. Estamos passando por uma reestruturação interna nos últimos tempos. Os processos foram automatizados e as rotinas otimizadas. O quadro de funcionários e fornecedores foi reestruturado, a base de informações da Secretaria Financeira e Administrativa foi centralizada, um programa específico do rateio de honorários foi idealizado e desenvolvido, temos uma nova logomarca, um novo site e aplicativos no intuito de melhorar a comunicação e a divulgação de informações. Tudo isso sem prejuízo da manutenção e ampliação da atividade externa de caráter institucional. A Advocef está presente e atuante nas causas de interesse da coletividade dos seus associados, seja dentro ou fora da empresa, fomentando a participação conjunta com outras entidades e associações de categorias quando necessária. Criamos um canal de relacionamento institucional direto e inédito entre a Advocef e a nossa entidade de previdência complementar, a FUNCEF, em especial com os diretores eleitos pelos empregados. Diante dos sucessivos resultados negativos da Fundação nos últimos anos e a consequente necessidade de equacionamento desse déficit, esse passou a ser um dos assuntos prioritários da Advocef. E hoje aqui, depois do intervalo, teremos uma palestra com os diretores eleitos. Consolidamos uma pauta permanente de discussão com a DIJUR para tratar de honorários, condições de trabalho, ações judiciais envolvendo advogados e, mais recentemente, o projeto de desenvolvimento do boleto único de pagamento do crédito judicializado. Temos alguns pleitos importantes, dentre eles a reposição de vagas dos colegas que saíram no plano de apoio à aposentadoria. Isso nos preocupa muito. Oficiamos a DIJUR e queremos uma defesa veemente da área jurídica com relação à reposição dessas vagas que perdemos. Foram 30 advogados no país todo nos últimos meses. Foi estabelecido um cronograma de visita às unidades jurídicas e criado um ciclo de palestras para tratar da situação atuarial da FUNCEF e do novo Código de Processo Civil. Porém, ainda há muitos objetivos a serem alcançados. Ao longo da história, também tivemos alguns reveses, desavenças que são naturais e decorrem da heterogeneidade presente em qualquer agrupamento de pessoas. No entanto, não há dúvida de que devemos superar quaisquer mágoas, pois muito maiores foram as conquistas. Como disse, vivemos um novo tempo e quanto mais unidos estivermos, maiores serão as nossas vitórias, sem prejuízo das divergências necessárias e das críticas construtivas que surjam ao longo do caminho, fundamentais para a obtenção do melhor resultado. Quero aqui também fazer um agradecimento especial ao nosso anfitrião, ao Jurídico Curitiba, representado pelo Dr. Alain, um parceiro em especial da nossa revista semestral de Direito, que está aqui sobre a mesa, a quem também passo a palavra para dar as boas-vindas pelo evento. Obrigado, doutor Álvaro, nosso presidente, a quem desde já cumprimento, agradecendo por ter escolhido o Jurídico de Curitiba como um dos jurídicos para integrar o ciclo de palestras da Advocef e aproveito também para parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo à frente da nossa associação, muito importante, especialmente nesse trabalho em relação à FUNCEF, que é o nosso plano de aposentadoria, que todos nós temos que ter muito cuidado e muito carinho, e a Advocef tem tido um cuidado muito grande em tratar dessa questão com toda a responsabilidade necessária. Cumprimento o ministro do STJ, doutor Antônio Carlos Ferreira. Muito bem-vindo à nossa casa, ministro. Nossa casa, sua casa, de hoje, de ontem, de sempre. É uma honra muito grande para nós tê-lo aqui. Ministro Antônio Carlos, para os colegas mais novos que não conhecem tanto a história, ele deixou um legado muito grande para nós. Não só um legado
de ter dobrado o número de colegas, o número de advogados na Caixa. Tínhamos menos de 500, quando ele estava na diretoria jurídica passamos para quase 1.000, estruturamos todos os jurídicos, conseguimos autonomia para não precisar recorrer de tudo, súmulas recursais internas, inúmeros avanços foram obtidos na gestão do ministro Antônio Carlos Ferreira. Mas mais que isso, o legado dele foi de valores. Valores onde ele pregava para nós, sempre e continuamente. A ética, a lealdade, o espírito público, toda essa transparência no trato com as questões da Caixa. E, acima de tudo, o respeito profissional e humano. Essas eram as palavras de ordem da gestão do ministro Antônio Carlos, cujo legado não será esquecido, ministro. Muito obrigado. Cumprimento também o ministro Neff Cordeiro, do STJ, que muito nos honra com sua presença. Ministro Neff, muito admirado não só pelos advogados, mas por seus pares. E a gente olha o currículo do ministro, fica admirado não apenas pelo seu título de mestre e doutor, mas também pela formação em engenharia e bacharel em segurança pública, tem uma longa carreira já como promotor, também como juiz de direito. Então o ministro Neff, de fato, é motivo de admiração por seus pares, pelos advogados que eu conheço. Muito obrigado pela sua presença, que muito nos honra aqui nesse momento. Dr. Jailton Zanon, nosso diretor jurídico, que tem conduzido a área jurídica da Caixa Econômica em todo o Brasil. É uma honra para nós tê-lo aqui. Dr. Jailton, muito obrigado por ter vindo nos prestigiar. Dr. Jailton tem nos mostrado com maestria o como é importante a gente ter gestão dos custos, gestão dos resultados. Para os colegas que são das outras áreas aqui, a gente destaca que temos uma série de indicadores de desempenho. Doutora Rogéria, eu sei que a doutora Rogéria também estuda essa parte de gestão de escritórios, né? Nós temos indicadores do consultivo, que é a nossa área interna, de pareceres, digamos assim, do administrativo, toda essa área de suporte à advocacia, e as metas do contencioso, que é dos resultados processuais, digamos assim, além de outros indicadores. E o Dr. Jailton tem trazido para a área jurídica uma profissionalização de todos esses indicadores. E para nós é motivo de especial alegria tê-lo aqui, Dr. Jailton, porque no ano de 2014 nós conseguimos conquistar, o jurídico de Curitiba ficou em primeiro lugar, dentre os mais de 20 e poucos jurídicos no país todo. Curitiba ficou em primeiro lugar no nosso AV Caixa, que a gente chama, né, que eram os nossos indicadores. Então, receber a presença do nosso diretor aqui num momento de um ano tão especial para nós é um motivo de muita alegria. Muito obrigado. Dr. José Augusto Araújo de Noronha, nosso grande Noronha, como a gente costuma chamar, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, um incansável na luta pelos direitos dos advogados, trabalhando há mais de 15 anos de forma incansável pela OAB, pela Advocacia Paranaense. Muito obrigado pela presença que nos honra aqui. Doutora Rogéria Dotti, nossa palestrante de hoje, uma grande conhecedora do Código de Processo Civil novo, coordenadora da Escola Superior de Advocacia, que tem feito um trabalho relevantíssimo para toda a advocacia paranaense, com as caravanas do CPC, um projeto lindíssimo que tem levado a inúmeras cidades do Paraná o novo Código de Processo Civil. Doutora Thaís Sampaio, doutor Ricardo Rachid, representando a Associação dos Juízes Federais Paranaense, cujo presidente, o doutor Anderson Furlan, não pôde estar presente. Eu agradeço a presença dos magistrados. Doutor Anderson Furlan também é um grande parceiro, não só das causas da advocacia paranaense, mas também das causas da sociedade paranaense, né? O doutor Anderson tem dado novos ares, digamos assim, para as associações dos juízes, e a gente tem acompanhado esse trabalho belíssimo. Agradeço também aos gerentes regionais José Amilcar de Luca Júnior, Maria Célia Rossato, Pascoal Zani, e ao doutor Renato Chagas Machado, representando os colegas do Banco do Brasil. Faço uma menção especial a esses colegas, estamos aqui com 20 colegas do Banco do Brasil, que nos honram também com sua presença. Cumprimento todos os colegas, dizendo que é uma alegria muito grande tê-los aqui, e de imediato devolvo a palavra ao presidente da Advocef para prosseguirmos com os trabalhos. Dando seguimento, então, só gostaria de ratificar os cumprimentos aos colegas da mesa, demais presentes, em especial o ministro Antônio Carlos, ministro Neff,
nosso anfitrião, doutor Alain, nosso diretor jurídico, doutor Jailton, e, enfim, a nossa palestrante, doutora Rogéria Dotti. É uma satisfação conhecê-la e gostaríamos muito de ouvir com atenção sua palestra sobre o novo CPC, um assunto palpitante. Sabemos que a partir do próximo ano vamos ser impactados por essa mudança legislativa. Muito obrigado. Agradeço especialmente esse convite formulado, agradeço ao Dr. Álvaro Velha Júnior, presidente da Advocef, agradeço ao meu querido amigo Alain Stefanello, companheiro de conselho da OAB Paraná, agradeço profundamente a presença dos ministros, ministro Nefe Cordeiro, ministro Antônio Carlos Ferreira, uma honra estar com vossas excelências nessa mesa, aliás, uma responsabilidade muito grande, inclusive para mim, estar dividindo essa mesa com vossas excelências. E agradeço também ao Dr. Jailton Zanon, diretor jurídico da Caixa, a Caixa que tem sido tão parceira da Ordem em tantos projetos bonitos relacionados ao novo Código. Então fica aqui meu agradecimento especial. Agradeço também a presença dos juízes federais, Dr. Ricardo Rachid e doutora Thaís Sampaio, companheiro já também da SMAF, da Escola da Magistratura Federal. E cumprimento especialmente o meu irmão, amigo querido, José Augusto de Araújo Noronha, presidente da Caixa dos Advogados. Graças às iniciativas da Caixa dos Advogados e da Caixa Econômica Federal, é que a OAB Paraná pôde desenvolver esse projeto, que é um projeto assim, que muito me orgulha e que me dá muitas alegrias, que é o chamado Caravana CPC 2015. Através dele, nós estamos conseguindo levar lições, aulas para todos os advogados do nosso estado. Isso nas 47 subseções aqui do Paraná. Isso é possível graças ao apoio financeiro da Itaipu, também tem uma participação importante, mas principalmente ao estímulo que tivemos por parte do conselheiro estadual Alain Stefanello, que permitiu então, através desse apoio financeiro, que nós pudéssemos imprimir essa obra, que é o texto realmente do Código, além de uma cartilha que preparamos dentro da ESA, da Escola Superior de Advocacia, para que tivéssemos uma uniformidade em todas essas subseções. É uma preocupação grande da OAB Paraná, e que, apesar de ser um grupo bastante grande de professores, nós reunimos 30 pessoas vinculadas à Universidade Federal do Paraná e a várias faculdades do interior do estado, mas a nossa preocupação é que houvesse uma harmonia em relação ao material que estivesse sendo divulgado nessas aulas, justamente para não haver diferença entre cada uma das subseções do estado. Então, isso foi possível graças a esse apoio financeiro, e fica aqui, então, meu sincero agradecimento a Alain, ao Dr. Jailton Zanon por essa importante parceria. Gostaria também de contar aos colegas que esse projeto já visitou 36 subseções, nós vamos completar as subseções agora no mês de agosto, julho e agosto ainda estamos com várias aulas agendadas, e foram mais de 3.400 pessoas que participaram dos cursos. Mas, independentemente disso, a escola tem um trabalho importante também em parceria com a própria SMAF, a Escola da Magistratura Federal, através da qual nós disponibilizamos aulas online para os advogados de todo o estado, é o chamado ES Online. Nós temos juízes federais e advogados dando aulas, então, a respeito do novo CPC. Tudo isso está disponível no site da Ordem. Fica aqui o convite para que visitem sempre o nosso site, visitem o site da ESA, dentro do site da Ordem, e tenham, então, acesso a todo esse conteúdo didático tão importante nesse momento de transição. Bom, já passando desde logo ao tema de hoje e às principais novidades do Código, eu queria dizer para os colegas que dentro desse desafio que me foi imposto pelo querido amigo Alain Stefanello, eu procurei separar 10 pontos que me parecem principais e pontos positivos do novo Código. Agora há pouco o ministro me perguntava, o ministro Antônio Carlos Ferreira, se o Código é bom ou não. Eu disse, olha, nós temos pontos bons e pontos ruins. Vamos destacar aquilo que é bom dentro do Código, para que a gente possa fazer dessa mudança algo realmente produtivo, no que diz respeito a um processo civil mais justo, mais eficiente, mais célere e principalmente mais efetivo. Para iniciar, eu gostaria de lembrar uma frase que eu gosto muito do Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque fala sobre as mudanças. E Chico diz que as pessoas têm medo de mudanças, mas que ele, Chico, tem medo que as coisas nunca mudem. Eu tenho dito isso para os advogados porque a gente sente sempre uma preocupação muito grande dos colegas no que diz respeito a essa grande mudança que virá. Todo um novo código, todo um estudo necessário agora a respeito da legislação que impacta no dia a dia
do nosso trabalho da advocacia, né? O Código do Processo Civil, afinal, é uma das leis mais importantes do país, e daí a preocupação, então, dos colegas em relação a essa importante mudança legislativa. Mas, de qualquer forma, a mudança está aí, ela virá, não há, mesmo aqueles que gostam ou não gostam do Código, terão que enfrentá-lo. Então, a importância de nós aproveitarmos essa mudança que um Código traz, que é também um momento de uma mudança cultural, para podermos aproveitar o que tem de bom nessa nova legislação e criar, quem sabe, uma cultura melhor para o nosso país. Stephen Hawking, grande cientista, fala que a inteligência é justamente a capacidade de se adaptar às mudanças. E é isso que eu gostaria que os advogados todos do nosso estado fizessem, estivéssemos adaptados a essa mudança e pudéssemos fazer algo de melhor. Nós temos visto muitos problemas no Brasil hoje, um excesso de litigiosidade no que diz respeito ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário realmente não dá conta mais da demanda, do número enorme de processos que chegam dia a dia nas cortes superiores, e é preciso mudar essa realidade. É preciso fazer alguma coisa, sob pena de não fazendo nada, nós não termos mais um Poder Judiciário eficiente. A situação é realmente bastante preocupante e há um papel importante quando há uma mudança legislativa. Eu queria dar um exemplo aqui. Nós tivemos nos anos 90 uma mudança significativa e importante em relação ao consumidor, justamente com o Código de Defesa do Consumidor. Quantas pessoas criticaram naquela época aquela mudança, dizendo que não estávamos preparados, que não era possível, que havia uma preocupação em relação aos fornecedores, e a sociedade soube se adaptar a essa nova lei, soube aproveitar o que havia de bom no Código de Defesa do Consumidor, e eu acredito que foi possível criar uma nova cultura no Brasil, de respeito, pelo menos, nessas relações de consumo. A minha expectativa, portanto, a minha esperança é que o novo Código procure também criar uma nova mentalidade, principalmente dentro de todos nós advogados. Isso faz parte, então, do nosso trabalho, criar uma mudança de mentalidade, porque se não houver essa mudança cultural, o Código realmente não vai poder sozinho suprir e resolver muitos dos problemas que existem no país. Bom, de início eu gostaria também de mencionar a questão da vigência do Código, e aí já surge a primeira polêmica. Quando que o Código do Processo Civil entra em vigor? Todos nós sabemos que a lei foi sancionada em março agora deste ano, e que o período de vacatio legis é de 1 ano. Nós temos o artigo 1045, há uma disposição expressa no Código que ele entrará em vigor depois de 1 ano. Mas já surgiram 3 correntes na doutrina a respeito de quando exatamente termina esse prazo de 1 ano. Só para dar um exemplo, o professor Luiz Guilherme Marinoni, o professor Sérgio Arenharte e o professor Daniel Mitidiero, que tem uma obra recente de comentários ao Código, entendem que essa contagem de 1 ano deveria ser feita em 365 dias e que, portanto, o Código entrará em vigor no dia 16 de março. A lei, claro, foi sancionada em 16 de março, publicada no Diário Oficial no dia 17, e daí porque entendem, então, e esses professores que ele entrará em vigor no dia 16. Já o professor Cássio Scarpinella Bueno, de São Paulo, o professor Guilherme Riso Amaral, do Rio Grande do Sul, tem um entendimento que seria de 1 ano, exatamente, prazo de 1 ano, e, portanto, 17 de março, a contar da sua publicação. E há uma corrente a qual eu me filio, que é liderada pelo professor Fred Didier Júnior, pelo professor Nelson Neri, por José Miguel Garcia Medina, Ronaldo Kramer do Rio de Janeiro e vários outros professores, que entendem que ele entra em vigor no dia 18 de março. Eu vou explicar o porquê desse entendimento, né? Existe uma lei complementar, que é a Lei 95/98, que disciplina a questão do início de vigência das leis federais, e essa lei, no artigo 8º, disciplina especificamente que quando a contagem for em ano, nesse caso tem que se incluir o dia do início, o último dia do prazo, e aí iniciar a vigência no dia subsequente a essa consumação integral. É o que expressamente diz a Lei Complementar 95/98. Portanto, os senhores vão ver muitos dos professores de processo sustentando, então, que a vigência será a partir do dia 18 de março de 2016. Essa questão é relevante, como nós sabemos, porque o Código vai se aplicar a todos os processos de andamento, por se tratar naturalmente de lei processual, e, portanto, vai atingir todos os processos em vigor no dia, acredito eu, 18 de março de 2016. Mas, como eu mencionei agora há pouco,
a minha incumbência é falar um pouco nesse período pequeno de tempo que temos sobre o Código. E eu procurei, então, eleger 10 pontos que acho mais importantes e mais positivos da nova lei. Claro que existem críticas, a nova lei merece, sim, muitas críticas em determinados aspectos das alterações que ela propõe, mas existem pontos bem positivos. É sobre eles que eu vou me ater. O primeiro deles, então, o primeiro ponto bastante positivo, me parece a questão da mediação e conciliação. O Código traz um foco muito forte em relação a essa questão da mediação. E por quê? Justamente aquilo que eu mencionei no início. Nós vivemos um país em que há um excesso de litigiosidade, os tribunais superiores, estão aqui os ministros para me corrigirem, os tribunais superiores não suportam mais esse volume de trabalho, e é importante criar uma mentalidade, não só nas faculdades de direito, mas também dentro dos advogados, e a OAB, a Escola Superior, tem um papel importante nisso, de criar uma mentalidade de acordos, tentar evitar que tudo seja judicializado. Não há mais por que nós pensarmos isso. Nós fomos criados nas faculdades de direito voltados para o litígio, mas é momento de uma mudança. E como eu disse, o Código traz a chance, uma oportunidade de uma mudança cultural. Então vamos aproveitar isso que ele tem de bom. Em relação à mediação e conciliação, o Código traz dispositivos bem específicos. E eu queria mencionar que a partir da Constituição de 88, a gente criou uma espécie de espírito de cidadania. Essa expressão até não é minha, é do professor José Rogério Cruz Tucci. O professor Tucci comentando o Código, nós temos um trabalho em conjunto da OAB Paraná com a Associação dos Advogados de São Paulo, e lá eu coordeno esse trabalho junto com o professor Tucci. O professor Tucci tem dito que esse excesso de litigiosidade vem justamente desse espírito de cidadania criada com a Constituição de 88, sem que, ao mesmo tempo, houvesse políticas públicas eficientes no país que pudessem, então, atender a todos esses novos direitos que surgiram, essa conscientização, melhor dizendo, a partir da Constituição. Nós temos também o problema da sociedade de massa, que é muito forte hoje, né? Há um volume enorme, então, de realização de obrigações de um lado e de outro, e as dificuldades das agências reguladoras. O país não tem uma fiscalização adequada e eficiente. Isso faz com que tudo venha parar no Poder Judiciário. O professor Tucci, inclusive, usa uma expressão muito interessante. Ele diz que o Poder Judiciário está se tornando um verdadeiro SAC, um serviço de atendimento ao consumidor, porque o consumidor não tem para onde ir. E ele considera um absurdo, uma banalização, inclusive, dos trabalhos forenses, o fato de nós termos que recorrer ao judiciário, por exemplo, para reclamar de atraso de voo, extravio de bagagem e coisas assim corriqueiras da nossa vida cotidiana. Então, há necessidade de uma conscientização maior, no sentido de nós tentarmos, então, daqui para frente, os acordos. E o Código traz inovações nesse sentido. Bom, ele, através do artigo 3º, tanto no parágrafo 2º quanto no parágrafo 3º mesmo, do artigo 3º, ele estimula as conciliações, a mediação, inclusive, e outros métodos que possam ser estimulados por juízes, advogados e defensores públicos. Mas, além disso, o Código prevê que os próprios tribunais deverão criar, isso já é uma realidade em muitos estados, mas o Código incentiva a criação de centros judiciários de solução consensual dos conflitos. E faz isso criando, determinando que haja sessões de audiências para os acordos, mas não só isso. Esse é o ponto mais relevante, me parece, do artigo 165, então, do novo Código de Processo Civil. Ele prevê que os tribunais deverão criar também programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Vejam por que é necessário esses programas, porque não basta dizer que deve haver audiência para tentativa de conciliação e mediação, como a gente já tem, aliás, essa experiência do Código de 73 com as reformas. É necessário criar capacitação, pessoas que tenham habilidade específica, formação, treinamento para a área, principalmente no que diz respeito à mediação. Então, o novo Código talvez auxilie nessa criação de uma melhor capacitação. Aliás, tivemos na semana retrasada uma palestra com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, no Instituto dos Advogados do Paraná, presidido pelo Dr. Lúcio Blombe, e lá o presidente se comprometeu a fazer um trabalho junto com a OAB Paraná nesse sentido de formação, então, de pessoas capacitadas para a mediação. Prosseguindo, o Código tem dois dispositivos bem importantes em relação à mediação, que é o artigo 334 e o 335. E aqui eu abro até um parênteses. Eu tive a felicidade de, em 2010, estar com a professora Tereza Ruda Alvim Vâmbia,
todos sabem, foi a relatora do anteprojeto de lei, estar com ela num evento na Escola da Magistratura Estadual, aqui no Paraná, em que nós debatíamos essa questão, já estava em tramitação, claro, essa mudança legislativa, e a professora Tereza, em virtude da ponderação e da pergunta de um dos magistrados naquele evento, a professora Tereza teve justamente a ideia de fazer com que o processo começasse através da audiência de conciliação e mediação, que é justamente o que prevê agora o artigo 334 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque nós já temos audiência de conciliação no sistema do Código de 73 e nós sabemos como ela é ineficiente. Pouquíssimos são os casos em que se resolvem em conciliação nessa audiência. Por quê? Porque os advogados já estão preparados com suas teses já formadas, o réu é citado, ele vai comparecer essa audiência muito tempo depois de já ter contratado, gasto com o advogado, já ter sua tese formada. Então, há uma expectativa de que, iniciando o processo através dessa audiência, e sendo então o prazo, como prevê a nova lei agora, de 15 dias após a audiência, seja possível então, talvez, pelo menos aumentar um pouco o número destes acordos. Importante também mencionar que o parágrafo 8º do artigo 334 do Código prevê multa de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico para aquela parte que não comparecer injustificadamente à audiência. É importante também um detalhe para os colegas: a audiência é obrigatória, mas caso as partes entendam, e aí a necessidade de que ambas as partes entendam que ela seja dispensável, a audiência pode não acontecer. Caso apenas uma das partes queira, a audiência acontece. E no âmbito ainda do direito de família, que é um âmbito que é mais importante ainda, os acordos, o Código estabelece que a audiência é obrigatória, isso está nos artigos 695 e 696 do Código, ou seja, nesses casos de família nem é possível dispensar a audiência. Então é um esforço do legislador para que aconteça realmente a mediação. Um detalhe, o artigo 696 do Código prevê que essa audiência de mediação na área de família pode acontecer em tantas quantas sessões forem necessárias para que se alcance, então, aquele resultado esperado. Então, veja a importância do foco da mediação e conciliação no novo Código. Segundo ponto que me parece de relevo é a questão do dever de boa-fé. A boa-fé já é uma preocupação no processo civil, já desde o Código 73, não há dúvida sobre isso, mas agora ela vem como boa-fé objetiva, seguindo aquela ideia do Código Civil de 2002, o artigo 422 do Código, que tanto então foi importante para implementar essa ideia de uma boa-fé objetiva, de uma conduta que se espere realmente dos advogados e também do próprio Poder Judiciário. A professora Judite Martins Costa, de São Paulo, costuma dizer que a boa-fé nada mais é do que um agir pautado pela lealdade. E é essa lealdade processual que nós precisamos buscar, por mais difícil que seja. Há aqui uma crítica de vários professores em relação ao dever de cooperação, que é algo também importante no novo Código, mas nós precisamos sempre buscar aquilo que deve ser, não aquilo que é. Então nós devemos buscar essa lealdade processual e focar muito na boa-fé, que também se aplica ao Estado juiz. Há inclusive um precedente do ministro Fux, dizendo que o formalismo exacerbado das cortes superiores implica uma violação ao dever de boa-fé que também existe em relação ao Estado juiz, justamente porque os advogados, as partes, não podem ser surpreendidas com certos rigores não previstos em lei e que acabam, às vezes, sendo utilizados pelos tribunais superiores. Bom, além do dever de boa-fé, um ponto que me parece muito relevante é justamente o dever de cooperação, que, aliás, está muito ligado à boa-fé, né? O artigo 6º agora do Código traz o dever das partes cooperarem entre si e cooperarem com o magistrado e vice-versa. Nesse ponto há uma crítica da doutrina. O professor Eduardo Talamini costuma dizer que o processo não é um jardim florido, em que as pessoas andam de mãos dadas, né? Autor e réu querem realmente fazer prevalecer as suas posições processuais e é difícil, portanto, fazer com que as partes cooperem entre si. Mas, como eu mencionei agora há pouco, nós devemos lutar para que haja realmente uma cooperação dentro da ideia de boa-fé, de lealdade processual e, principalmente, que haja uma cooperação entre partes e magistrado e vice-versa.
Um aspecto extremamente positivo do Código de 2015 é a questão do caráter dialógico, essa ideia do diálogo entre partes e magistrado. Isso pode evitar muitos dos problemas. E dentro dessa ideia de diálogo, o Código traz 2 artigos que me parecem de grande relevância. Aliás, se pudesse escolher 2 ou 3 artigos, seguramente esses 2 estariam entre eles, que é o artigo 9º e o artigo 10. O artigo 9º estabelece que o magistrado não poderá proferir decisão contra uma das partes sem que a parte seja previamente ouvida, ou seja, justamente o caráter de diálogo, caráter dialógico da nova lei, para evitar, como diz a professora Tereza, aquele vai e vem, aquele vai e volta desnecessário, que muitas vezes faz com que o processo perca muito mais tempo. Às vezes uma questão de uma preliminar, que o magistrado entende, por exemplo, que está presente, que há um problema de legitimidade, pode ser esclarecido pela parte tranquilamente, fazendo com que o processo possa prosseguir para o exame de mérito, porque, aliás, é para isso que as partes procuram o Poder Judiciário, é para ter o exame da sua questão analisada no seu mérito. Então, o Código procura também valorizar esse exame de mérito, como nós já vamos ver. Mas, então, o artigo 9º prevê esse diálogo entre partes e magistrado, que é muito importante. E depois o artigo 10, que estabelece que um complemento ao artigo 9º, que diz que mesmo nas questões em que o juiz deva decidir de ofício, que são justamente as questões das matérias de ordem pública, mesmo aqui ele deve abrir oportunidade para a manifestação das partes, mesmo nas questões em que ele possa decidir de ofício. Então a gente percebe um caráter bastante dialógico da nova lei. O 4º ponto que me parece importante é o dever de motivação das decisões judiciais. Aliás, eu tinha dito que se eu pudesse escolher 2 ou 3 artigos, eu escolheria o 9 e o 10, justamente por esse caráter de diálogo, que acho que vem junto com a cooperação, e o 489, parágrafo 1º, que é um artigo bastante polêmico, é um artigo que suscitou muitos debates, inclusive muitas críticas por parte da magistratura, inclusive, mas há uma preocupação aqui no sentido de motivação das decisões judiciais. Eu acho que nesse ponto há um trabalho importante, não só da magistratura, mas também dos advogados. Nós, advogados, temos agora um dever em relação ao novo Código. Se é verdade que deve haver um cuidado maior no que diz respeito à motivação das decisões, é verdade também que nós, as nossas razões e petições, devemos ter um cuidado maior, trazer argumentos realmente factíveis, não fugir do dever de lealdade processual, justamente para que a gente consiga ter um processo com uma maior qualidade, inclusive do ponto de vista da justificação daquela decisão judicial. O Código aposta no sentido de que, se uma vez que a questão esteja esclarecida do ponto de vista de por que o caminho judicial adotado foi este ou aquele, muitas vezes, e havendo uma estabilidade da jurisprudência, pode ser que o recurso não seja interposto, pelo menos no que diz respeito aos recursos aos tribunais superiores. Então, a gente espera realmente que, com a motivação, com a questão de uma fundamentação mais criteriosa, seja possível, então, as partes se convencerem da correção daquela decisão e, se for o caso de recorrer, que não recorram sempre, como acontece hoje, porque hoje, lamentavelmente, nós, advogados, temos uma dificuldade de orientar nossos clientes. Nós não podemos dizer ao nosso cliente, olha, não vamos recorrer dessa decisão, porque, infelizmente, nós não sabemos qual será a posição da corte, do tribunal, quando aquele nosso recurso chegar para julgamento. E essa é uma dificuldade. O advogado tem sim um dever, ele deve ser o primeiro juiz da causa. Eu costumo dizer isso muito na ESA, principalmente na área de direito de família. O advogado tem que se curar muito daquelas pretensões que não tendem a não ser acolhidas pelo Poder Judiciário, mas para isso nós precisamos saber com segurança qual será a orientação do tribunal a qual estamos sujeitos. Então, o dever de motivação vem forte no Código, pelo artigo 489, parágrafo 1º, e por quê? Na verdade, o artigo 11 do Código já estabelece que as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade, e aí não há nenhuma novidade, porque o artigo 93 da nossa Constituição, inciso 9, já traz isso há bastante tempo. O Código inova porque ele, no 489, ele diz o que consiste